TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro. Vamos que vamos, um programa diferente, mas nem por isso menos importante. Tem informações sobre INSS, tem informação sobre motoristas que têm carteira C, D e E, que tem que ficar ligadinho nos prazos para regularização dos exames toxicológicos. Vamos falar ainda sobre hanseníase. Você sabia que ataca as pessoas entre 39 e 50 anos, enfim, temos muitas informações aqui. Vamos falar também de esclerose múltipla. Temos ainda um bate-papo muito importante com o advogado sobre o novo ministro da Justiça que vai tomar posse dia 1º de fevereiro. Então o programa tem muitas informações, fique ligadinho, porque nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. No último sábado, dia 27, o governador Cláudio Castro esteve em Petrópolis e reinaugurou o restaurante do povo Regina de Lourdes Vieira. Vamos conferir o que o governador disse durante a reinauguração. Ninguém consegue pensar na lógica de trabalho, de estudo, de nada, se não tem as suas refeições do dia completas. Então essa é uma prioridade para a gente do governo do estado, reabrir muitos restaurantes fechados, consertar outros que foram sucateados ao longo da história. Esse aqui era um exemplo de restaurante sucateado, que já não tinha mais condição de fazer comida aqui dentro. Enfim, isso, gente, tenho certeza, é muito amor e muito carinho por vocês. E a gente tem vivido essa palavra hoje, vivido a oportunidade de verdade de tirar as pessoas da fome, tirar as pessoas da miséria, e com muito pé no chão, mas sobretudo com muito amor e muita devoção, fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor. Viva Petrópolis! E motoristas das categorias C, D e E têm novo prazo para regularizar o exame toxicológico. Confira na reportagem de Natália Ramos Guimarães. Os condutores habilitados nas categorias C, D ou E que ainda não realizaram o exame toxicológico ou estão com ele vencido devem ficar atentos para regularizar a situação da Carteira Nacional de Habilitação. O prazo vai até 31 de março para motoristas com validades da CNH entre janeiro e junho e 30 de abril para aqueles cujo documento vence entre julho e dezembro. As informações são do Conselho Nacional de Trânsito. O advogado especialista em Direito do Trânsito, Armando de Souza, informa que o exame é uma determinação estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro. A importância desse exame toxicológico é a proteção da vida, maior patrimônio de um ser humano. Essa proteção da vida é um objetivo do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, hoje vigente.
Para verificar a necessidade de realizar o exame toxicológico, o Ministério dos Transportes recomenda consultar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Para isso, é preciso efetuar o cadastro ou fazer login por meio da conta gov.br. O exame toxicológico consegue identificar o uso de substâncias utilizadas por períodos de mais de 90 dias. Para Matheus Tomazini, advogado especialista em direito de transporte, seria mais pertinente que o governo desenvolvesse um método de fiscalização capaz de desencorajar o consumo das substâncias. Portanto, a reflexão sobre a efetividade do toxicológico realizado em longas janelas se faz necessária, incentivando a busca por alternativas de fiscalização que sejam igualmente eficazes, sem impor um ônus excessivo aos condutores e mantendo um equilíbrio entre segurança e a preservação dos direitos individuais. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, os condutores das categorias C, D ou E, cujos exames toxicológicos estejam vencidos por mais de 30 dias, estarão sujeitos a multas a partir de 28 de janeiro de 2024. A penalidade para essa infração inclui multa no valor de aproximadamente R$ 1.400, além da atribuição de 7 pontos à CNH. Agora vamos falar de um tema não muito divulgado, mas bem relevante. Você sabia que pessoas entre 30 e 59 anos são as mais atingidas por hanseníase? Vamos acompanhar na reportagem de Yumi Kawano. Entre 2013 e 2022, 316.182 pessoas tinham o diagnóstico de hanseníase no Brasil. Destes, quase 255 mil foram casos novos da doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados nesta semana. Quase 54% dos diagnosticados tinham entre 30 e 59 anos, 24,6% 60 anos ou mais, 13,3% entre 15 e 29 anos e 6,3% eram menores de 15 anos. Nesses 10 anos, houve um aumento de 30% de casos em idosos e uma redução de 44% nos casos novos de hanseníase nas crianças e adolescentes menores de 15 anos. A hanseníase é uma doença causada por uma bactéria e transmitida por vias aéreas. O desenvolvimento no organismo vai depender da imunidade de cada pessoa. O diagnóstico é dado normalmente por um infectologista ou dermatologista. O presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, Marco Frade, diz que um dos sintomas mais marcantes da doença são as manchas na pele, mas ele ressalta que é possível passar a vida inteira sem apresentar essas manchas. A doença tem uma dificuldade de se fazer o diagnóstico, muitas das vezes por falta de informação. Na verdade, nós temos muitas propagandas que enfocam muito a hanseníase ser uma doença quase que exclusivamente da mancha de pele, né? De ter mancha. E, na verdade, a doença, ela, embaixo da pele, nos nervinhos periféricos, ela pode estar acontecendo há muitos anos, né? Isso é muito variável, geralmente é de 5 a 10 anos, mas tem casos assim, descritos de 10, 20, 30 anos. Foi o que aconteceu com a ativista Francilene Mesquita, que aos 29 anos descobriu que tinha hanseníase após passar por vários médicos. Ela sentia dormência nos nervos dos braços e pernas, dificuldade para trabalhar, mas não via manchas. Essa busca por um diagnóstico começou porque eu comecei a derrubar as coisas na casa das minhas patroas para trabalhar de diarista. Sendo que nem eu sabia o que era, ou sequer o médico da UBS desconfiava. Até que em 2003, um médico reumatologista me avaliou de uma forma diferente. Ele apalpou meus nervos periféricos, que fica na região dos braços, também das pernas, e me encaminhou para um médico especialista, dermatologista. Após realizar o tratamento por 1 ano, a filha adolescente também foi diagnosticada. Com isso, no mesmo ano, a ativista apresentou novamente os sintomas, com quadro reacional hansênico, quando os sintomas retornam. Então, ela passou a ter novamente caroços na pele, febre e mal-estar. Ela precisou seguir com outro tratamento por 7 anos para acabar de vez com os sintomas. Neste ano, o Ministério da Saúde irá investir cerca de 55 milhões de reais para a prevenção e tratamento da hanseníase. A maior parte dos recursos, 50 milhões, será repassada diretamente para 955 municípios classificados como de alta endemia. E
INSS. Os beneficiários devem ficar atentos para os pagamentos de RPVs. Confira na reportagem de Lívia Azevedo. Aposentados e pensionistas que ganharam na Justiça ações de concessão e revisão de benefícios já tiveram o pagamento de requisições de pequeno valor autorizados. O Conselho da Justiça Federal liberou aos tribunais regionais federais um total de R$ 1.896.305.287,14. Ao todo, são 128.137 processos com 160.906 beneficiários. O advogado especialista em direito previdenciário André Luiz Moro Bittencourt diz que existem milhares de pessoas que ao longo dos anos foram ingressando com processos judiciais em todos os estados brasileiros. Essas pessoas elas já tiveram uma ilegalidade, por exemplo, na não concessão de um benefício previdenciário ou assistencial em um determinado momento, ingressaram com a sua ação judicial, tiveram um ganho de causa, a União, neste caso, foi condenada a pagar os valores. Como existem atualmente processos virtuais, o especialista diz que as pessoas precisam ficar atentas porque há uma facilidade de acesso para verificar o que aconteceu no processo. Na opinião do advogado, a primeira coisa a ser feita é saber se tem direito, lembrando se efetivamente procurou um advogado ou foi até a justiça diretamente para entrar com uma ação judicial. Que ela lembre que se entrou com o processo, se entrou, que ela tenha também o conhecimento se ganhou ou perdeu a ação, e se ela não se lembrar, que ela procure o seu advogado, aquelas pessoas que têm um advogado, que procurem o seu advogado, a sua advogada, para verificar qual é o andamento, se elas estão inseridas aí nessa listagem de liberação de pagamento de precatório. Para que as pessoas tenham acesso ao pagamento, as ações precisam estar encerradas, sem possibilidade de recursos. O CFJ informa que o depósito dos recursos liberados caberá a cada TRF, seguindo um cronograma próprio. Já as datas para a liberação do saque devem ser acessadas na consulta de RPVs disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável. Para obter mais informações, os beneficiários ou o advogado responsável pela ação deve fazer a consulta no site do TFR de sua região. As RPVs são referentes à concessão ou revisão de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e benefício de prestação continuada. E aí, está gostando do programa? Muito bom, né? Muitas informações relevantes e no próximo bloco nós vamos falar sobre esclerose múltipla. Fique ligadinho. Volta já já. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos e agora vamos falar sobre esclerose múltipla. Você sabe o que é? Bem, se você não sabe, vai saber agora. Quem nos auxilia com todas as informações e de uma maneira bem didática é o Dr. Tarso Adoni, ele é neurologista. Vamos acompanhar. Você conhece alguém que tem esclerose múltipla? Sabe quando você deve suspeitar desse problema e o que fazer? Preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar, esclerose múltipla.
Esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o sistema nervoso central. Autoimune significa que o próprio sistema de defesa da pessoa, o sistema imunológico, passa a atacar a própria pessoa. Por exemplo, quando o nosso corpo entra em contato com qualquer vírus, um vírus que pode causar pneumonia, uma bactéria que pode causar uma diarreia, o sistema de defesa identifica aquele vírus ou aquela bactéria e os ataca antes que eles possam causar qualquer problema. No caso da esclerose múltipla, o sistema de defesa olha para o sistema nervoso central, que é aquela parte formada pelo cérebro, pelo cerebelo, pelo tronco cerebral, pela medula espinhal, e confunde essas partes do sistema nervoso central com um vírus, por exemplo, e acaba atacando a própria pessoa. Mas quais são os sintomas da esclerose múltipla? Vão depender do local do sistema nervoso central atacado. Eu vou destacar aqui 5 dos principais sintomas. O primeiro são os formigamentos numa metade do corpo ou do rosto. Segundo, dor atrás do olho que piora ao movimentar aquele olho e que após 1 ou 2 dias ocasiona algum grau de embaçamento da parte mais central da visão. A pessoa enxerga, mas no meio da imagem fica embaçado. O terceiro é a visão dupla, que nós chamamos de diplopia. Ela está na frente de uma cadeira, por exemplo, e acaba vendo uma cadeira ao lado da outra. O quarto é a sensação de uma faixa apertada na barriga, acompanhada de alguma fraqueza em uma ou nas 2 pernas. E o quinto sintoma é uma sensação de choque que corre pelas costas quando o paciente tenta encostar o queixo no peito. A característica mais importante desses sintomas é que eles vêm e vão. Eles duram, na média, cerca de 2 semanas e eles tendem a desaparecer completamente na maior parte das vezes. É o que se chama de esclerose múltipla recorrente remitente. E existe uma idade mais comum para a esclerose múltipla começar? Sim, a esclerose múltipla é uma doença de indivíduos jovens. Os primeiros sintomas se manifestam entre os 20 e 30 anos de idade e é uma doença mais comum em mulheres. São 3 mulheres com esclerose múltipla para cada homem diagnosticado com a mesma doença. E principalmente nas pessoas de pele branca. É uma doença rara em afrodescendentes e em orientais. Mas afinal, você deve estar se perguntando o que causa a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, assim como a maioria das doenças autoimunes, ainda é uma doença que depende de 2 fatores para o seu aparecimento: a predisposição genética e o gatilho ambiental. A esclerose múltipla é uma doença de predisposição genética poligênica não hereditária. O que significa tudo isso? Significa o seguinte: a pessoa ganha vários genes do pai, vários genes da mãe, que isoladamente não causaram nenhuma doença, mas que quando se juntam no filho ou na filha, aumentam a chance deles desenvolverem esclerose múltipla. Isso vai ainda depender de um gatilho ambiental, que hoje se acredita muito fortemente que seja um vírus chamado EBV, Epstein-Barr vírus, um vírus da grande família dos herpes vírus. O EBV é o herpes vírus tipo 4, que é causa de uma doença chamada mononucleose infecciosa, a doença do beijo, que é uma doença que dá muita dor de garganta, febre, mal-estar e que costuma acontecer pela primeira vez na adolescência. No entanto, o EBV está presente no sangue de 90% das pessoas, mas só uma minoria delas vai desenvolver esclerose múltipla. Por quê? Porque a predisposição genética significa que aquele indivíduo tem uma parte do sistema nervoso central chamada mielina, que é a capa que reveste os nervos, muito parecida com parte do EBV. O sistema de defesa olha para o vírus e não consegue diferenciar o que é vírus e o que é mielina do sistema nervoso central. Ele confunde as 2 coisas e ataca o vírus e o sistema nervoso central. Isso é chamado de mimetismo molecular, ou seja, o vírus mimetiza, imita a capa que reveste os nervos e confunde o sistema de defesa. Diante da suspeita de esclerose múltipla, o que fazer? Como é que a gente faz esse diagnóstico? Você precisa procurar o médico. Após entender a história clínica e o exame físico, ele irá solicitar uma série de exames de sangue para descartar outras doenças que possam se confundir com a esclerose múltipla. Mas o exame mais importante é a ressonância magnética de crânio, que mostrará alterações na mielina que são compatíveis com a doença. Durante essa investigação, também serão solicitados exames de ressonância da coluna para ver se existe alguma inflamação da mielina da medula espinhal e o exame de líquor, aquele que a gente colhe nas costas quando existe a suspeita de meningite. E uma vez feito o diagnóstico, como é que é o tratamento?
Esclerose múltipla tem cura? Esclerose múltipla ainda não tem cura, mas tem tratamento. E existem diversas medicações especificamente desenvolvidas para o seu tratamento e que se baseiam em reduzir a chance do sistema imunológico atacar a pessoa. A escolha da medicação depende da conversa entre o médico e o paciente, que leva em consideração uma série de fatores: a atividade da esclerose múltipla, o desejo de gestação, o estilo de vida, dentre outros fatores. De forma geral, com o uso das medicações atuais, a taxa de controle da doença é muito alta. E isso já ajuda a responder uma pergunta muito frequente: eu tenho esclerose múltipla, doutor, eu posso ter uma vida normal? Pode e deve. Algumas recomendações podem ainda ajudar você no tratamento, como, por exemplo, manter um estilo de vida saudável, praticar atividade física, não fumar, não beber, manter o peso adequado e, na medida do possível, reduzir o estresse. E, para terminar, eu acho importante esclarecer uma dúvida muito comum. Não se assuste com o nome esclerose. Existem diversas doenças que começam com esclerose. Por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, a ELA, esclerose tuberosa, e que são muito diferentes da esclerose múltipla. Em medicina, a esclerose significa apenas um tecido que inflama e cicatriza, e essa cicatriz, se fosse possível você apertá-la entre os dedos, ela teria uma consistência endurecida. E aquilo que antigamente se dizia, fulano está esclerosado porque ele estava esquecido e fazendo bobagem, não tem nada a ver com esclerose múltipla. Trata-se muito possivelmente da atual doença de Alzheimer. E como eu falei, esclerose múltipla tem tratamento com altas taxas de sucesso, especialmente se diagnosticada nas fases iniciais. Por isso, se você tiver os sintomas que aqui eu falei, não deixe de procurar um médico, de preferência um neurologista. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Sobre esclerose múltipla. E no próximo bloco eu recebo o Coronel Germano. Vamos falar sobre o perfil do novo ministro que assume agora, dia 1º de fevereiro, novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos e agora nós vamos falar de um assunto muito sério, porque dia 1º de fevereiro teremos o novo ministro da Justiça. É sério, sim. Muitas pessoas falam assim, mas em outros países da Europa, no próprio Estados Unidos, ninguém fica falando, a imprensa não fala quando troca de ministro, só fala na posse. E o brasileiro tem essa mania de ficar focando nos ministros, claro, porque aqui a nossa cultura é diferente. Aqui a gente sabe quanto o ministro pode influenciar na nossa vida, não é uma coisa meramente técnica, tem muito mais por trás. Aqui os ministros são muito mais políticos do que técnicos, então precisamos falar assim.
E eu recebo aqui o advogado, Coronel Germano, desde já agradeço a disponibilidade, o tempo, eu sei que sua agenda é corrida, tem muitos compromissos, mas veio aqui nos ajudar com esse tema que é difícil, porque eu sou leiga nessa área, você provavelmente está assistindo, claro, tem advogados assistindo, mas tem muita gente também que não entende, então vamos falar aqui sobre esse novo ministro, e Ricardo Lewandowski, como eu já citei antes, foi ministro aí durante 17 anos do STF, uma figura um pouco até polêmica, já saíram algumas notícias assim que chamaram muita atenção dos brasileiros, mas brasileiro, infelizmente, tem a memória curta, esquece, tem gente que nem lembra mais quem é, mas nós vamos te ajudar hoje. Coronel, seja muito bem-vindo, como eu disse, e esse tema é importante falar porque fica muito ali na notícia, né? Mas e na prática, o que será? O que se esperar, né? Como será esse ministério aí com o Lewandowski à frente? Beth, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É sempre uma satisfação, sempre pedindo a Deus muita tranquilidade, porque nós vamos tentar lembrar alguns casos, sim, respeitando sempre as pessoas, tá? Sim, claro. Nós não somos obrigados a respeitar as opiniões. Sim. Se eu, por exemplo, falasse para a Beth que Deus não existe, não é o caso, eu não, uma outra pessoa, ela não tem que respeitar a opinião, ela tem que respeitar a pessoa que está emitindo a opinião. Então, nós vamos respeitar o ministro, mas temos o direito de não concordar. Sim. Beleza? Por enquanto. Por enquanto, né? Por enquanto. Do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco nem pensar nós não vamos poder mais. Aliás, tem uma obra de George Orwell, que é 1984, que é muito atual. Muito atual. Ministério da Verdade, etc. Gente, a gente vai tentar fazer um panorama de números, tá? Sempre com muito equilíbrio. Quando a ex-presidente Dilma saiu, o nosso país teve um número de 61.619 homicídios, ok? No final agora, isso ela saiu em 2016, para a gente contextualizar o período, saiu em agosto. No final do governo Bolsonaro, nosso país estava com 47 mil. Os dados, o ministro Flávio Dino estava comemorando, e em dezembro tinha 43 mil, mas eu ainda não tenho os dados do ano de 23, tá? Porém, dividindo 47 por 12 meses, dá uma média de 3.900, 4 mil. Me parece que vai bater próximo ao que estava na época do Bolsonaro. Então não teve aumento, né, de violência, mas eu ainda não tenho o dado de 23, correto? Sim. Mas ele já estava anunciando que tem uma redução. Uma média que ele fez lá por conta dele. Não, talvez, só que a gente não pode contar pontinho em pontinho, o ovo na galinha, dentro da galinha, para não ser chulo. Mas vamos aguardar. Mesmo assim, se tiver mantido esses 47 mil, está dentro de uma faixa. Não pode dizer que o ministério dele foi tão ruim. Então, o atual ministro vai assumir com uma redução de número de homicídios, que é o principal índice aceito no mundo para verificação de violência. Bom, aí agora nós temos uma matéria que eu tirei do Brasil de Fato, analisando algumas decisões do ministro Ricardo Lewandowski, né? A matéria diz que ele recebeu críticas e elogios pelo seu garantismo penal. Mas como assim pelo seu garantismo penal? Explica pra gente o que é o garantismo penal. Nós somos leigos no assunto. Tá, boa pergunta. Essa teoria, ela vem de um italiano chamado Luigi Ferrajoli. Não sei se eu estou pronunciando corretamente. É um livro, aliás, eu fui ver o preço agora de manhã, R$ 1.900. Falei, enquanto? Não sei quando eu vou conseguir comprar esse livro. Aí fui numa outra, foi no Amazon, no outro que eu achei já R$2.000 e pouco reais. Não sei se tem ouro nesse livro e tal. Mas para entrar na UCP, nós somos obrigados a fazer ler textos, e a nossa prova para ingressar no curso da UCP, eu tive que ler Luigi Ferrajoli. Ele é alguém que sugere, entre outras coisas, a obra é grande, reduzir o número de crimes, né? Por exemplo, para exemplo prático, para a pessoa entender, nós temos as contravenções aqui. As contravenções podem se tornar infração administrativa.
precisa ninguém ser levado porque está fazendo um barulho. Dando um exemplo prático. A pessoa está em Petrópolis, diz com 90 pedindo um barulho um sábado, 1h da manhã. Ao invés dele ser levado coercitivamente à delegacia, ele recebe uma multa. É o pensamento dele que eu acho bem coerente. Desse autor italiano. Ele pede direito penal mínimo. Né? Eu acho que é bem razoável. Os delitos de menor potencial ofensivo, por exemplo, que são até 2 anos, já era para se tornar infração administrativa. Mas em relação a garantias individuais, dei essa volta toda, Renata, se minha esposa estiver assistindo, ela já briga comigo, ele entende do respeito total às garantias daquelas pessoas que estão sendo investigadas e eventualmente presas por ilícitos penais. Tá? Em síntese... Então dá um exemplo na prática do garantia. Sim, o duplo grau de jurisdição, né? E daqui a pouco vamos ver alguns votos do ministro, a pessoa só ir presa após trânsito em julgado, tudo isso faz parte do garantismo penal. É o que garante que garantias individuais sendo respeitadas. Tudo que está na Constituição tem que ser respeitado. Sim. É claro que está falando da Itália, mas como nos sistemas democráticos há um respeito à ampla defesa e o contraditório, né? E os votos, nós vamos ver aqui, o posicionamento do ministro sempre foi garantismo. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, só que no decorrer do programa nós vamos mostrar que nem sempre foi garantismo. Que é uma garantismo seletivo, então. Muito bem. Quando isso me interessa politicamente ou pessoalmente, eu vou ser garantista. Quando não, não serei. Sim. Nós vamos mostrar aqui algumas coisas. Vamos lá, são 17 anos. O primeiro momento que ele ficou muito em evidência foi a ação penal 470. O que foi isso? Um mensalão. Sim. O ministro Joaquim Barbosa era o relator e ele era o revisor, e nós assistimos naquela época vários embates, né? E ele dizendo que a Lava Jato invadiu garantias individuais, etc. Ele sempre votou contra a Lava Jato, né? Pelo menos a maioria dos votos dele foram contra. Vamos botar a maioria, porque pode ter passado um outro. Tem votos dele que foram pela condenação, a gente não pode ser injusto, né? Mas a gente percebia no embate que era, né, ele tinha um posicionamento técnico de que havia violações das garantias constitucionais, e ficou muito em evidência aí no ano de 2012, né? Bom, ele assumiu a presidência em 2014 do Supremo Tribunal Federal. E aí, Beth, aí vem um problema que eu até coloquei, a resolução 213 de 2015 instituiu a audiência de custódia. Do Conselho Nacional de Justiça. É o primeiro banner que a gente tem. É o primeiro, só para a gente colocar o número lá e a data, porque daqui a pouco eu vou mostrar ao leitor que o parlamento... Pode colocar então, aí é só... A primeira que eu encaminhei para vocês, por favor. Olha lá, resolução 213 de 2015, que trata da audiência de custódia. O que eu quero colocar com isso para o meu amigo entender? É a falta da competência para isso. Esse é um assunto do Legislativo. E foi discutido no Supremo? Foi, o Conselho Nacional de Justiça, que ele é presidente, instituiu, eu li tudo. Tudo. Na verdade, a audiência de custódia, se o magistrado ler, ele vai soltar, e o número de pessoas que são soltas é em torno de 40%. Mas qual é o fundamento dele para poder fazer? Ele sabe fazer as coisas. É uma pessoa que a gente respeita a capacidade técnica, né? Mesmo não concordando com a opinião. Ele foi na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que nós vamos colocar, que está no artigo 7º. E eu vou pegar aqui. Para o segundo. Para o segundo. A Convenção Interamericana de Direitos, lá, artigo 7º. Deixa eu pegar o que eu quero exatamente. Direito à liberdade pessoal. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários.
Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões da detenção e notificada sem demora da acusação ou das acusações formuladas contra ela. Toda pessoa presa, Isso, número 5 agora. detida ou retida, deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento. Pode parar aí, se a gente voltar um pouquinho no início dos textos, no número 5 mesmo, ó. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz, me ajuda aí. De um juiz ou autoridade autorizada por lei, que é o delegado. Sim. Aí vamos dar uma paradinha. O texto ali não obriga a presença do juiz. Porque tem uma conjunção alternativa, ou, não fui eu que escrevi. Não está dizendo não tem que ter os dois. Não tem. Ou. Então pode voltar para a gente aqui, fazendo favor. Ou seja, ele usou uma norma. Gente, o que é essa Convenção Interamericana? Deixa eu tentar explicar. É um acordo internacional. O Brasil é signatário, o Brasil tem que cumprir. Sim. Daí ele pegou essa ou e transformou e cortou a outra parte para obrigar que fosse levado ao juiz. Entendi. Isso em 2015, quando nós temos um delegado. Nós já explicamos nesse programa, em 1857, eu posso errar o ano aí, o delegado foi criado. O que era? A polícia ficava dentro do judiciário. O desembargador mais antigo era o chefe da polícia, Eusébio de Queiroz, por exemplo, foi desembargador e chefe da polícia. A polícia, no nosso país, se afasta do judiciário com um servidor que recebe delegação de competência para investigação, para persecução criminal. Quem é esse servidor? Delegado, que está até hoje. Então, diga, Alberto, que você selecionou. Não. Então, se... Só fui confirmar aqui, foi 3 de dezembro de 1841. Surge, O delegado? Então eu errei um pouquinho ali. Eu pensei que fosse 57 ou 67. Porque aqui, ó, eu fui no Google, tá? Não, o dia do delegado surgiu durante o mandato do imperador Dom Pedro II, que declarou, através da Lei 261, de 3 de dezembro de 1841, o chefe de polícia para o município da corte também a cada distrito do Império. Eu não sei se... Sim, mas nesse momento ele ainda não era delegado. Não tinha sido. Ele ainda era, mas ainda estava dentro do judiciário. Entendi. Ele só se afasta em 1871. Alguns anos depois. É o momento que tem, que aí sim, a polícia sai, agora, apesar de que agora está voltando, né? Estamos voltando ao Império. Estamos voltando ao Império, mas em condições legais, não. O que é importante disso? Nós já temos um servidor. Nós já temos um delegado de polícia judiciária, não precisava ter um juiz. Aí, os legislativos que vêm obedecendo o judiciário, em 2019, colocou no artigo 310 do Código de Processo Penal. Nós vamos colocar a redação aí. O terceiro banner. Aí. Isso. O artigo 310 já tem audiência de custódia. Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentalmente, a redação dada pela Lei número 13.964 de 2019. E aí tem... Aí tem os casos, o que ele tem que fazer. O que a gente tira disso? O ministro legislou e depois o legislativo, obediente, alterou o texto do Código de Processo Penal, esse 310 do Código de Processo Penal. O processo, meu amigo, minha amiga, é a que a gente chama no direito de legislação adjetiva. Ele diz os ritos que se devem fazer diante do delito ou para se investigar e chegar à autoria, materialidade. Então, em síntese, ele legisla, em 2015, criou a audiência de custódia, que só foi confirmada, só foi elaborada e sancionada em 2019. Para quem está chegando agora, não pegou o começo da nossa conversa, Beth, mas você anunciou lá no princípio do programa que vocês iam falar sobre o novo ministro, é isso que a gente está fazendo. A gente está mostrando
o perfil dele enquanto ministro do Supremo, para vocês entenderem quem vai estar na pasta da Justiça. Então, é isso que nós estamos fazendo para quem ligou a televisão assim, Agora, viu a chamada e não está entendendo o porquê. Isso, beleza. Aí, ele tem várias, né? Mas a revista Brasil de o site coloca alguns. Dentre ele, um caso muito concreto, você muito comedido nessa, em 2017, ele suspendeu um processo que estava no TCU contra Joesley Batista, de uma multa, Beth, de 670 milhões. É um dinheiro, hein? E por muita coincidência, quando ele saiu do Supremo, ele virou advogado do grupo JBS. Notícia de jornal. Não, é coincidência, ninguém está falando. Sim, não estamos acusando nada de qualquer ética, semelhança nada, é mera coincidência, né? Sim. Tem lá já. Sim, quem acusa cabe o ônus da prova. Mas isso aconteceu. Coincidentemente. Coincidentemente, ele saiu, fez um parecer e recebeu 800 mil reais para fazer o parecer. Mas vamos em frente. Bom, aí... Esse negócio de ser ministro do Supremo é bom, né? Qual advogado que ganha num parecer 800 mil reais, gente? Não, eu não conheço não, mas deve ter. Deve ter, né? Bom, aí depois nós tivemos o julgamento, outra polêmica, já em 2018, veja bem, a gente vendo com muita forma muito ponderada das presas. As presas que estavam, a ação inicial foi buscando as presas que estavam amamentando. Eu lembro desse lembra caso, disso? Lembro. Em prisão domiciliar. Beth, sendo muito equilibrado, algumas pessoas mais conservadoras não vão gostar da minha opinião, mas eu acho até razoável, que a criança não tem culpa da mãe e tal. Porém, contudo, todavia, entretanto, a coisa não foi só para lactentes, né? A mães lactentes e filhos lactentes, que é o que depende. A coisa foi estendida até a mãe que tem criança com 12 anos. Eu lembro desse caso. Por quê? Por que será? Quem é que estava presa que tinha um filho de 12 anos? Por acaso era a esposa do Sérgio Cabral, né? É verdade. Qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Adriana Iori estava presa, né? Iori, o nome dela? Não, Adriana Iori não. Adriana Vasconcelos. Adriana Anselmo. Adriana uma advogada, esposa do Sérgio Cabral, que hoje também já está livre. Aí. Já está livre. Então, em 2018, ele dá esse voto que eu, particularmente, em relação ao bebezinho, eu até vejo razoabilidade nisso. Sim, eu também vejo. O inocente não tem culpa dos pais, né? E eu não sei tanto isso, que eu não sou médico, mas a gente vê notícias da importância do leite materno. Pelo menos até 6 meses eu vejo muito importante. Sim. Né? De grande importância. O bebezinho entende que a mãe e ele são um ser único por causa do leite, tudo isso a gente compreende. Mas a estender até 12 anos, não vejo razoabilidade. Aí ele continua. Em 2019, a prisão em segunda instância, o voto dele foi contra. Porque ele entende, e aí volta lá no início do programa, no garantismo penal, que só depois de transitar em julgado pode ser preso. E nós acabamos que isso acabou soltando o ex-presidente. E, coincidentemente, dia 1º ele assume como ministro. Mas tudo é coincidência, ninguém está afirmando nada, tá, gente? Pelo amor. Não, tranquilo, nós estamos sendo... A gente está dando notícia, eu acabei de falar, aí a notícia foi publicada no Diário Oficial dia 1º. Sem dúvida. O nosso pensamento é o quê? Mostrar aos nossos amigos que estão nos assistindo agora o que nós podemos esperar. Nós estamos analisando um perfil que é público. Nós não estamos falando da vida pessoal de ninguém. A gente está analisando o que ele fez como ministro do Supremo. Ministro do Supremo. Muito mais coisa, né? Isso é um resumo do resumo. Um resumo, 17 anos. Deve ter 10% aí, se tiver. Se tiver. Em 2021, ele votou dizendo que a vara de Curitiba não tinha competência para julgar. Eu selecionei o artigo 70, mostrando, que eu já expliquei aqui, que o juiz Sérgio Moro era juiz prevento. Vou explicar. O que é um juiz prevento? Não com esses nomes difíceis, não. Não, é porque está na lei, mas eu vou explicar. É aquele que primeiro pratica o fato. O cidadão está no Rio de Janeiro e faz um delito na Barra. Vamos supor que ele furta um veículo na Barra ou uma moto. Aí vai para Nova Iguaçu e lá alguém tenta, o dono da moto tenta pará-lo, ele atira no dono da moto,
aí vai para Nilópolis, aí de lá ele é pego, resistência, ou seja, tem delito em 3 locais. Sim. O primeiro magistrado que praticar o ato, ele chama-se juiz prevento. Está no artigo 70 aí do Código de Processo Penal. O próximo artigo aí, a produção vai colocar. Vamos lá, produção. Se eu não pulei, né? Se eu não pulou, é o 4. Senão eu pego ele aqui e eu mesmo vejo. Não, esse é o 31, é o 70. É, artigo 70. Eu acho que é esse aí. Aumenta um pouquinho, por favor, que eu... Isso. Aí, O parágrafo 3º, Beth. Parágrafo 3º. Então, vamos subir para o 3º, da competência ligada à infração. Quando incerto o limite territorial entre 2 ou mais jurisdições, ou quando incerta a jurisdição por ter sido a infração consumada ou tentada nas divisas de 2 ou mais jurisdições, e a competência firmar-se-á pela prevenção. Aí é o juiz... Que primeiro praticar o ato. Primeiro praticar é o prevento. Que era o caso do juiz Sérgio Moro. Então, ele poderia... Sim, não teria tem dúvida. competência. Segundo a lei, poderia não, ele tem competência. Segundo a lei. Segundo a lei, o próprio Supremo concordou, porque o advogado desde o início tentou tirar, mas no ano de 2021, depois de ter negado os recursos sobre a questão da competência, o Supremo votou pela incompetência da Vara de Curitiba, né? Agora, e aí vem o próximo fato, porque além da incompetência, isso tornou nulo, mas o outro magistrado poderia continuar com o processo. O que realmente sepultou o processo contra o ex-presidente foi quando ele foi considerado, quando o juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito. Mas eu gostaria de lembrar qual foi o fato gerador que levou o Supremo a entender que o juiz Sérgio Moro era suspeito. Qual foi? Foi uma escuta clandestina. Que, se é clandestino, não teve autorização da Justiça. E se não teve autorização da Justiça, nem precisa ser advogado para saber que não falha. Exatamente. E nós vamos mostrar, porque quem fez essa interceptação foi o Intercept. É até um rapaz que era David, esqueci, eu lembro dele. Glenn Greenwald, um nome assim que eu não sei pronunciar. Era o namorado do... daquele deputado. Do David Brasil, né? Deputado aí. Aí nós vamos mostrar o... Hein? Ele de esquerdaça, né? Nem de esquerda, de o direito que ele tem de ser o que ele quer. Só não pode sair fora da... Aí nós vamos colocar agora, pedir para colocar um momento onde nós falamos da Constituição da República. Vamos para o próximo. Que ele trata acho que é o 5 agora. Do artigo 5º, que ele trata que é inadmissível no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Enquanto ele pode, eu busco aqui que está na mão. Vê se é esse Constituição Federal não. Isso, Constituição Federal, mas lá no inciso. Que é o 5º. Sobe um pouquinho. Sobe um pouquinho. Pois, lá no artigo 5º, né? No artigo 5º, inciso 56. Pode passar mais. Pode subir. Ou é outro, então. Deve estar cortado. Ele deve ser cortado aí. Pode estar cortado, é o 5º. Se você achar aí o artigo 5º... Enquanto isso, eu pego ele aqui, porque eu tenho ele aqui. Vê se é esse. Não. Esse é 71. Não, 71. Eu pego ele aqui e falo enquanto ele procura. Enquanto ele procura aí... tá sem, então? Não, eu mandei, mas não tem problema, não. Porque sempre quando é letrinha... Aqui, ó. Tá comigo aqui. Inciso 56. Nós estamos falando do artigo 5º. Gente, o que trata o artigo 5º? Direitos e garantias individuais. Sim. É isso? Nós falamos o quê? O ministro é um garantista. Inciso 56. São inadmissíveis nos processos as provas, está no número 6 que eu mandei, as provas obtidas por meio ilícitos. Vou abrir o 6 aqui. Tá? Então, nesse contexto aí, a decisão de aceitar e tornar o ministro, o ex-juiz Sérgio Moro suspeito, ela contraria o texto constitucional, né? Ninguém pode fazer uma interceptação sem que seja autorizado pela Justiça. Beleza? Beleza. Bom, aí a gente continua. Deixa eu passar isso aqui de novo para a Beth, mas agora o que a gente tem aqui? Bom, ainda sobre o magistrado.
Nesse aí nós já vimos que esse voto dele não foi tão garantista assim. Bom, nós temos aqui também uma matéria do jornal O Globo, do dia 12 de janeiro, quer dizer, há pouco tempo, onde o Rogério Andrade, né, eu anotei bem o que está no jornal, suspendeu o julgamento e votou para encerrar o processo de Rogério de Andrade. Quem é Rogério de Andrade? É um contraventor que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, aquela parte de Bangu ali, e que sim, segundo o processo feito no Rio de Janeiro, era o mandante da morte de Fernando Inácio, já que há uma disputa ali, né? Para quem não sabe, é um comandante do Jogo do Bicho. Tem que falar um popular para as pessoas entenderem, né? Sim. Deixa eu tentar explicar um pouquinho, se tiver tempo ainda, sobre a origem desse conflito. Quando o Castor de Andrade morreu, o Castor de Andrade é muito conhecido da população por causa da mocidade, e aparecia muito carnaval, e pelo time do Bangu também. Quando ele morreu, o Fernando Inácio, genro dele, entendeu que ele deveria assumir o controle do Jogo do Bicho. O Rogério Andrade, sobrinho de Castor, discordou. E aí começaram a ter uma guerra de Jogo do Bicho. Nós tivemos até policiais militares presos por isso. Tem até oficial da Polícia Militar que jantou com o Fernando Inácio, foi filmado por outro lado, saiu, ficou preso. Não vou citar o nome, mas oficial superior até. Bom, o Fernando Inácio foi assassinado, saindo da academia. Sim. Rogério Andrade teve filhos que morreram também. Então é uma disputa forte. Isso não é um jogo de bicho que está assim, ó, tranquilo na esquina, não. Nós não estamos falando do Jogo do Bicho, que por si só deve ser reprimido. Mas nós estamos falando de homicídio. Sem querer te cortar, Diga. chamadinha rápido, num domingo saiu no jornal o Globo para você que gosta de carnaval, acho que é toda maravilha. Olha, Carnaval em Jogo. Sobrinho de Castor, esse Rogério de Andrade, ele volta à mocidade independente e mostra a força na liga das escolas por fazer frente à milícia. É esse povo bom aí que comanda o carnaval. Após problema com o carro de som e ensaio técnico, Andrade, que cumpre medida cautelar com uso de tornozeleira eletrônica, pediu reunião com o presidente das escolas de samba, do grupo especial e a direção da liga. Ele comanda tudo aí, não está nem aí, está de tornozeleira. E é disso que o povo gosta. É dessa pessoa que a gente está falando. Isso. E foi bom esse gancho da Beth, por quê? Eu também, nessa matéria do Globo, está dizendo que a contravenção está aliada da milícia. Sim. Então nós não estamos tratando de alguém, um cara que estava ali, que tem que ser preso. Quem está explorando o Jogo do Bicho tem que ser preso, mas é uma contravenção, uma pena pequena. Nós estamos falando de alguém que foi apontado pela justiça e não pelo jornal como mandante do assassinato de Fernando Inácio. E agora eu vou te botar uma vírgula aí. Aí a pessoa mas eles estão falando do perfil do ministro que vai assumir dia 1º, e o que tem a ver? A gente precisa explicar, senão as pessoas se perdem. Tá certo. Sem dúvida. O que tem a ver? Por que veio essa pessoa? Porque ele votou para anular, encerrar o processo. Anotei exatamente o que está no jornal, para não ter problema. Votou para encerrar o processo de Rogério Andrade, que era acusado do homicídio de Fernando Inácio. O Ricardo Lewandowski. Fez isso. Fez isso. Mas baseado em quê? Diz na matéria? Eu não li essa matéria. Eu li. Ele disse que as provas são genéricas. Aí, Beth, meu amigo, eu teria que pegar o processo inteiro. Qualquer morador sabe quem é, o que faz, o jornal, todo mundo, mas aí a prova é genérica. A prova é genérica em relação Esse é o nosso novo ministro da Justiça. Esse é o novo ministro. Agora, para fechar, que a gente tem 2 minutos aí. Eu falei que a hora passa, já passou rápido, passou ainda que ela tinha muito tempo. Já chegou a meia hora, tem 2 minutos. Então só. tá bom, vamos lá. Aí o que a gente pode esperar dele? Bom, justamente. O que a gente pode esperar desse novo ministro da Justiça? Ele escolheu o promotor Mário Sarrubo, que me parece uma pessoa séria, que quer fazer uma espécie de GAECO internacional, e alguns sindicatos de policiais já estão contra. Se os sindicatos estão contra é porque deve ser alguém ele é paulista,
Ricardo Lewandowski também? Deve ser alguém sério. Alguém sério. Pelo menos aí na equipe vai ter alguém sério. Mas assim, sinceridade, eu acho que ele vai ser muito bom para quem pratica crime. Está muito claro para mim. Isso não significa que ele é desonesto, gente. Eu estou sendo bem claro. Eu não estou dizendo que ele vai se completar, mas para quem pratica ilícito penal, já que é uma pessoa garantista quando lhe interessa... Quando lhe interessa. É um garantismo seletivo. Seletivo. Mas para os delitos, para quem pratica, para o quanto mais, para aqueles que atiram, tomara que eu erre na minha previsão. Mas o que se espera de um homem que a vida inteira teve uma compreensão com as pessoas que praticam delito, quer do colarinho branco, como mensalão, quer os crimes mais violentos, não espero nada diferente do Ministério. Hoje os presídios devem estar felizes, que a partir de 2 de fevereiro vão ter alguém que eles entendem que tem um pensamento libertário. Literalmente. Eu pensei muito. Literalmente libertário. É isso. Então, trocou 6 por meia dúzia ou não? Ou olha, Beth, boa pergunta, muito inteligente. Pior? Eu acho que vai ser pior. Só não vai provocar, porque o Flávio Dino tinha uma necessidade de confrontar. De confronto. Esse aí eu acho que não tem essa postura, não. Ele é muito discreto, né? Mas eu vejo que vai ser pior, porque o Flávio Dino foi governador. E governador precisa baixar índice de criminalidade. Sim. Ministro do Supremo, eu acho que nós vamos, infelizmente, nossas perspectivas não são boas. Bom, uma vez em 1983, quando eu fiz a prova para a academia, saiu assim, perspectiva, vou até mostrar, perspectiva para o ano de 84. Aí era um fundo preto com um pontinho branco. O pontinho branco é o Mário Sarrubo. Muito obrigado, muito bem explicado. E estamos aqui à disposição para os próximos temas, porque esse ano promete. Esse ano promete, ano eleitoral. Nós já, inclusive, falamos aqui já abrimos aqui a discussão sobre ano eleitoral com o advogado também, o doutor Fábio Alves, foi bem interessante. E esse ano promete. Creio que verei o senhor aqui mais algumas vezes. Estou à disposição. Foi uma honra, Beth, muito obrigado e agradeço a todos. E peço sempre que Deus possa nos iluminar. E temos a certeza, Deus está no controle de tudo. Tenhamos fé. Isso eu creio 100%. E o meu ministro, o meu juiz, o meu mestre, dono de tudo, é o meu Deus. Então, fico muito tranquila. Eu volto amanhã, se assim Ele permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. A Polícia Federal cumpre nesta segunda-feira novos mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Vigilância Aproximada, com o objetivo de avançar no núcleo político suspeito de estar por